Há 2 semanas atrás, a nossa igreja norte-americana teve o Aviva. O Aviva é uma semana de avivamento que nós tivemos aqui. Eles têm lá todo ano, devido a toda essa situação, eles só conseguiram fazer há 2 semanas, não foi no comecinho do ano. E foi um tempo muito precioso. A gente assistiu online as ministrações e nós fomos profundamente tocados. O Senhor falou conosco de maneira muito, muito, muito impactante. E uma das pregadoras, uma pastora australiana, ela falou comigo de uma maneira especial. Foi incrível e ela trouxe uma palavra, uma mensagem poderosa à igreja. E na introdução da mensagem dela, ela disse assim: olha, existem 2 principados, 2 espíritos de principado que têm se movido nessa era, que tem também mexido com a igreja, que é o principado do espírito de Jezabel e o espírito de religiosidade. E ela começou então a trazer para a igreja aquilo que esse espírito de Jezabel, que é um espírito de imoralidade, ela usa até uma expressão: a igreja está muito enganada em achar que o espírito de Jezabel é uma mulher que chega na igreja com uma saia curta para roubar o marido das mulheres. Isso é muito pequeno. Esse espírito, ele tem se movido, trazendo imoralidade para a sociedade, e isso tem contaminado a igreja. A imoralidade, a sujeira, a lascívia, a luxúria, o pecado da carne, as pessoas se entregando aos seus sentimentos, aos teus desejos, aos seus prazeres. Isso tem entrado dentro da igreja e isso tem destruído, isso tem enfraquecido demais a igreja. E ela entrou então dentro dessa esfera, mas ela não abordou o assunto da religiosidade. E nós aqui como igreja temos o costume de falar, geralmente, olha, que toda religiosidade saia, que caia por terra toda religiosidade. E eu fiquei meditando sobre isso e pensando assim: o que será que a igreja absorve quando nós falamos de religiosidade? O que será que a igreja tem entendido sobre o mal que causa essa religiosidade dentro de nós? Afinal de contas, nós fazemos parte de uma cultura de que a religião, a prática religiosa é algo benéfico, bem-vindo. Como que a gente se lida, como que a gente lida com isso? Como lidamos com essa temática? O quanto a gente realmente absorve quando falamos que não é bom que sejamos religiosos? E eu senti muito forte no meu espírito de trazer isso para a igreja. Existiam, na época de Cristo, é muito interessante, Jesus, no Novo Testamento, a partir do livro de Mateus, começa a narrativa do nascimento de Cristo. Os 4 evangelhos ali vai narrar desde o nascimento até a ressurreição. E dentro desse tempo a gente vê a dinâmica de Jesus com as pessoas, não é? Como ele tratava, como ele se aproximava, como que ele agia, quais eram as reações do nosso Deus, do nosso modelo, do nosso Senhor, do nosso mestre com as pessoas. E é muito interessante porque você vê Jesus lidando com um pecador de uma forma, com aquele que não o conhecia ainda. E é lindo ver a compaixão de Cristo com esses. Você vê ali a mulher adúltera prestes a ser apedrejada. E ali Jesus então, de maneira sábia, pergunta: olha, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra, e poupa a vida daquela mulher. E ele então, ele olha para aquela mulher, ele perdoa os pecados daquela mulher, e ele diz para ela: olha, vá e não peques mais.
Ele diz para ela: olha, a partir do momento que você tem um encontro comigo, a tua realidade precisa mudar. Ele olha profundamente nos olhos e diz assim: olha, vai, não peques mais. E aí você vê Jesus curando, você vê Jesus permitindo com que uma prostituta lave os seus pés com perfume, seque com o cabelo, com as lágrimas, essa aproximação. E Jesus perdoa essa mulher e ele diz: olha, vai, mas não peques mais. Agora tem um tipo de pessoas da qual Jesus, nós conhecemos um lado mais ácido de Jesus, um lado mais crítico, um Jesus mais severo, um Jesus mais faca na caveira, como a gente costuma dizer aqui. É o momento que Jesus se refere aos escribas e fariseus. É muito interessante a dinâmica dele com esse tipo de povo. E eu gostaria então de compartilhar com vocês um pouquinho quem foram os escribas e os fariseus com quem Jesus foi tão ácido. Os escribas, eles são os especialistas da interpretação da lei mosaica. Então, quando a gente começa a estudar sobre o povo que Deus levanta, chamado povo de Deus, os hebreus ali, a partir de Abraão, e vem levantando esse povo, estabelecendo as tribos, e aí de repente eles ficaram cativos, viraram escravos no Egito. O Senhor manda Moisés liberta esse povo de Deus. O Senhor tem um encontro com Moisés e ali ele entrega as leis, regras, como viver. O Senhor então abre o coração dele para esse povo e diz assim: olha, aqui eu vou trazer uma direção para o meu povo, do que fazer e do que não fazer. E os escribas então, eles eram considerados os doutores da lei. Eles conheciam essas leis de frente para trás, de trás para frente. E é muito interessante porque com o tempo, com o passar do tempo, como eles tinham um lugar de autoridade, de destaque no meio do povo, eles começaram a se achar. Eles começaram a achar que sim, vai descer, achar que eles eram importantes, achar que eles eram diferente do resto. E começaram então a essa vaidade, a essa soberba, a esse orgulho tomar conta do seu coração. Pessoas que até então eram para estar mais sensíveis, por conhecerem mais da parte de Deus, estavam se tornando cada vez mais arrogantes e distantes de Deus. E tinham os fariseus. Os fariseus, eles eram os judeus ortodoxos da época. Eram aqueles que frequentavam as sinagogas, eram aqueles que acreditavam na lei mosaica, eram aqueles que se vestiam de uma maneira que todo mundo olhava para eles e sabiam que eles eram ortodoxos, de que eles seguiam a lei de Moisés. Eles eram tão radicais que eles não penteavam nem o cabelo no sábado. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos ler aqui Mateus, capítulo 23. É uma passagem dos 7 ais. Quero ler a partir do versículo 23. Mateus 23, 23. E Jesus diz, palavras do Mestre: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas
guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para também que o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais o túmulo dos justos, e dizei: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Podem se sentar. Aqui, meu amado, é claro, meus amados, que Jesus vem denunciar o quanto aqueles homens viviam de uma maneira de performance. O quanto eles tinham cara, o quanto eles tinham jeito, o quanto eles tinham tudo aos olhos humanos, parecendo ser homens e mulheres que se submetiam à vontade de Deus. Mas Jesus aqui denuncia dizendo assim: olha, por dentro não é nada disso. Por dentro, aquilo que vocês fazem no íntimo não tem nada a ver com aquilo que vocês tentam demonstrar por fora. E isso se chama religiosidade. A religião, meus amados, ela não nos leva a uma transformação. Se você está aqui, eu quero te dizer uma coisa: a proposta de você estar aqui não é porque você trocou de religião. Desde o primeiro século, desde que a igreja foi estabelecida, existe uma luta da parte de Deus. A primeira igreja lutava contra o gnosticismo infiltrado dentro da igreja. O gnosticismo nada mais é de que uma mentalidade de que nós somos compartimentados e de que existe uma parte de nós espiritual, e essa parte espiritual se conecta com Deus de maneira espiritual, e nós temos uma experiência espiritual, e é isso. E a nossa cultura, ela é muito assim: a gente não está bem, a gente vai tomar um passe. A gente não está bem, a gente pede uma oração. A gente não está bem, a gente vai numa cartomante. A gente vai tomar um negócio, a gente vai numa mulher que ela é muito boa. A gente vai na missa, a gente vai no culto, porque a gente não está bem. E a gente acha que aquele momento é um momento que a gente vai ter uma conexão divina. E aí acabou. E é isso. Mas eu estou aqui como uma voz profética da igreja, para dizer para vocês que cristianismo não tem nada a ver com isso. Eu estou aqui para nos lembrar que cristianismo tem a ver com uma transformação de vida. Não é um momento, não é uma horinha no domingo, no culto das 8 às 10, que a gente vem aqui se conectar com Deus e é isso daí. Isso é religião. E Jesus combateu isso. Queridos, João, capítulo 3, se você puder.
vamos lá. A gente sempre fala sobre isso. O pastor falou domingo passado sobre essa passagem. O encontro de Jesus com um fariseu de altíssimo escalão, autoridade máxima. Jesus então tem um encontro, a palavra de Deus diz que foi à noite, porque esse homem que tinha essa posição teve vergonha de se encontrar com o Cristo enquanto as pessoas olhavam, porque os fariseus não conseguiam enxergar que Cristo, que Jesus era o Cristo, era o Messias, porque a religiosidade deles cegavam eles de enxergar o Cristo na frente deles. E a religiosidade tem feito a igreja cega para enxergar o Cristo, porque muitas vezes a religião tem feito o povo acreditar num Cristo poderoso, de rei, que vai nos empoderar e vai nos fazer poderosos e grandes. A gente tem dificuldade de entender que o nosso Deus Todo-Poderoso é um homem simples, humilde, bondoso, manso. Eu fico me perguntando, será que reconheceríamos Jesus? Será que olharíamos para Jesus e nos prostraríamos a Ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí ele fala: então perguntou-lhe Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos e sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Tipo, você não consegue entender. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de todo modo, por Moisés levantou a serpente no deserto, assim se importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É uma conversa que ele teve com um fariseu, falando: olha, não é sobre regras e leis, não é sobre religião ou religiosidade, mas sobre um novo nascimento, é sobre um novo estilo de vida, é sobre uma nova perspectiva de vida.
É um jeito totalmente de levar a vida. Amados, essa palavra, ela é para você, ela é para mim, que estou há 25 anos vivendo dentro do Evangelho. Ela é para quem vive há 10, há 5, ou ela é para você que acabou de chegar. E é bom que você entenda que você não mudou de religião. A proposta é que você mude de vida. A proposta é uma novidade de vida. A proposta é que as velhas coisas se passam e eis que tudo se faz novo. Essa é a proposta. Lucas 18. Versículo 9 até o 14. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Olha só, essa parábola foi para aqueles que confiam em si mesmos. Jesus, olha, eu preciso te explicar algo, você que é muito confiante. Por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como estes publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui então, novamente, Jesus revela o coração. Novamente aqui, Jesus nos traz uma realidade daquilo que é a motivação. Quando a gente leu ali em Mateus 23, sobre essa realidade de que eles eram tão detalhistas na questão de que dizimavam do cominho, uma coisa tão mínima, e eles eram detalhistas, e Jesus fala assim: olha, eu não estou dizendo para vocês que vocês devem deixar de fazer essas coisas para fazer essa outra. O que eu estou querendo dizer, Jesus diz, é que assim, tem que fazer sentido, porque se você externamente quer demonstrar que você está preocupado com os detalhes, como é que você deixa esse rombo dentro de você? Porque você coa o mosquito, mas você tem engolido o camelo. Porque você quer ter uma aparência que não condiz com aquilo que você é interiormente. E aí a igreja absorveu isso, sabe como? Sabe como a igreja absorveu essa questão da religiosidade, dizendo assim: não, vamos então mudar essa casta religiosa, vamos abandonar os templos suntuosos, os templos caríssimos, os templos onde tinha muita riqueza, muito glamour, muito trabalho, muito dinheiro. Vamos entrar dentro de um galpão, vamos colocar umas cadeiras, porque isso é combater a religiosidade. E a igreja acha que o combate da religiosidade é uma questão estética. Sabe qual que é o perigo disso? O perigo disso é que a gente está cada dia que passa sendo mais irreverente. Sabe? A gente acha que a nossa irreverência, o nosso jeito que a gente chega... Eu vou falar para vocês, eu disse no primeiro culto.
Eu acho muito bonito como o católico se reverencia quando ele entra dentro de um templo, dentro da igreja. Que ele se prostra, ele faz o sinal da cruz, ele senta, é um silêncio. E aí chega os evangélicos falando, nós não é religioso. Aí a gente chega, e aí mano, e tal, e tá aqui, achando que é isso aí, que nós não somos religiosos. Que a gente tem guitarra e bateria. Não é nada disso. Quando Jesus fala assim, olha, não deixais de fazer essas coisas, mas faça também essa. Sabe o que é? Aí a igreja falou assim, então já que é de dentro, já que Deus está olhando dentro, então nós vamos ficar tudo de múmia assim. A gente não vai mais se expressar porque Deus está olhando o coração. Não, amados, é o seguinte, uma coisa não desconstrói a outra. O que ele está falando é que o que está acontecendo fora tem que acontecer dentro primeiro. Então, se você está cheio de Deus dentro de você, você vai expressar. Você vai expressar. É simples assim, não tem como. O problema é só expressar e ser oco por dentro. Mas não é deixar de expressar. A tua expressão tem que estar embasada. A tua expressão tem que ser reconhecida por Ele, não pelos outros. Tem que ser recebida. Ele tem que estar vendo, Ele tem que te conhecer. Não é só de barulho. Não é só um embrulho sem conteúdo. Vocês estão entendendo? Segunda Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que se sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Preste atenção, queridos. Hoje a gente está ouvindo uma palavra dura, mas que a gente possa entender o privilégio de sermos ensinados por um Deus que nos ama. Que a gente não procure ouvir aquilo que nos agrade. Que a gente não procure mestres que queiram ouvir e massagear o nosso ego, dizendo aquilo que a gente quer ouvir. Mas que a gente procure ouvir aquilo que é necessário para que a gente se aprume. Porque Ele está chegando, amados. Porque Ele está chegando. Para terminar, Mateus 25. Oh, Espírito Santo de Deus, se move. Oh, Espírito, diz, Senhor, abra os nossos ouvidos para que a gente ouça, Deus, aquilo que o Senhor quer provocar em nós, Senhor. A partir do versículo 1, preste atenção no que Jesus diz aqui. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, burras, e 5 prudentes, sábias. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas.
E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do nosso azeite, porque a nossa lâmpada, elas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora. Amados, deixa eu te dizer algo aqui. Deus não é teu sogro. Não adianta você ter uma mulher que ora. Na hora que o amigo do noivo chamar e você não tiver azeite, não adianta, ela não vai poder te dar. Amadas, o mesmo eu digo a vocês: Deus não é teu sogro. Se teu marido busca da parte de Deus e você não, jovens, Deus não é teu avô. Não adianta tua mãe e teu pai ser uma mulher e um homem de oração se você não for. Amados, o chamado de Cristo nas nossas vidas é individual. Deus não vai subir os evangélicos. Ele vai se encontrar com uma noiva. Ele não vai se encontrar com uma noiva fake. Ele não vai se encontrar com uma noiva fingida. Ele não vai se encontrar com uma noiva toda bonita por fora. Ele vai se encontrar com uma noiva apaixonada. Apaixonada, apaixonada. Aquela que carrega diariamente o Espírito Santo de Deus, porque ela entende que o que adorna ela é a presença do Espírito Santo de Deus. Ela entende que é em santidade, ela entende uma postura separada do pecado. Amados, não dá para o povo de Deus achar que está tudo bem viver na prática do pecado. A graça, olha só. Você conhece as regras, as leis. Você conhece Jesus. Vou te falar uma coisa. Olha como Ele trata quem conhece. Para quem mais é dado, mais é cobrado. A gente não é mais ignorante. A gente peca tendo consciência de que a gente está se afastando dele. E a gente decide se afastar dele. Não dá para o povo de Deus ficar gritando palavrão no trânsito. Não dá para o povo de Deus roubar, mentir. Não dá para os homens da igreja que se diz crente na pornografia. Olhando para as outras mulheres. Desejando a mulher do próximo. Não tem espaço para isso. Que a gente tem que ser o que a gente prega.
Pecado para nós tem que ser um erro de percurso, que a gente cai e se levanta e fala: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. É para mim, tá? Eu não estou aqui apontando para ninguém, é para mim, vocês não têm noção como é para mim. É para mim essa palavra. Eu só estou transmitindo. Entenda, eu só estou transmitindo. Me moeu. Eu não quero ser encontrada uma religiosa que está aqui assim, mas que no meu dia a dia não faz sentido para ele eu estar aqui, sabe? Tem que fazer sentido essa 1 horinha aqui. Fala: poxa, que gostoso você aqui, minha filha. Sabe, amados, porque ali o que mais me chama a atenção entre as 10 virgens é que ele não diz assim: olha, fulano, fulana, sinto muito, tarde demais, não dá mais para vocês entrarem. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: olha, eu nem te conheço. É isso que a religiosidade faz. Faz a gente se afastar, faz a gente nem conhecer, a gente nem reconhece. A gente nem reconhece o Cristo Salvador, que passeia no nosso meio, que se apresenta todo domingo, que nos chama, que estende a mão. Oh, Senhor, faz tua obra em nós, Jesus. Enche a nossa candeia, Senhor. Oh, Pai, acorda, viva no Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente ouça, Pai, o amigo do noivo gritando: eis que chega! Que possamos estar preparados, que possamos ser reconhecidos, Deus. Desperta, Senhor, a tua igreja, Pai. Oh, Senhor. Querido, você que recebeu essa palavra no teu espírito, eu quero convidar você a se colocar de pé nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Oh, rerebashere canterebas. Oh, recalabashere cantarabas. Muda a nossa história, Senhor. Muda a nossa história, Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a viver uma vida que te agrada, Senhor. Que a gente não se infla, Pai, de conhecimento, de religiosidade, Senhor, de achismo, Senhor, achando que a gente é melhor do que alguém, Pai. Oh, Senhor, que o nosso coração possa ser como um coração daquele publicano, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Senhor, Tu que sondas cada coração, faz conforme cada coração aqui, Senhor. O Senhor é aquele que sonda, Pai, os corações. O Senhor sabe, Senhor, os corações que nessa manhã se encontram humilhados e desejosos de transformação e mudança. O Senhor conhece, Senhor, os corações sinceros, verdadeiros, quebrantados, humilhados. Corações que se encontram agora, Senhor, despidos, Senhor, de todo orgulho, Pai,
de toda vaidade, Senhor. Sonda cada coração, Senhor, e derrama conforme cada coração. Que Teu Espírito Santo aviva cada coração, aviva no Senhor. Que possamos nos levantar, Senhor, como a igreja, Senhor, apaixonada, como uma noiva que o Senhor chamará pelo nome, chamará pelo nome, chamará pelo nome. Um encontro, Senhor, um encontro, Senhor. Ah, Paizinho, que possamos almejar mais que tudo nessa vida, esse encontro, Pai, que teremos contigo, Senhor, em nome de Jesus.